Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui Vini falando. Mais uma vitória colorada, 1-0 contra o Botafogo fora de casa. Um bom jogo, não foi ofensivamente um jogo tão forte assim, mas o Inter controlando as ações, um Inter mais maduro no campo, né, sabendo sofrer um pouquinho. O Botafogo também não é lá grande coisa no setor ofensivo, mas o time do Inter conseguiu controlar bem e a vitória é mais importante nesse momento para a gente seguir nessa caminhada do vice, né? E se o Palmeiras tropeçar, a gente está pertinho ali para poder chegar na última rodada com chance, com alguma chance. Mas antes da gente entrar mais a fundo no que foi o jogo, vai lá, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá o teu like lá, que é importante para a gente continuar fazendo conteúdos. Galera, então o Mano tinha ali uma certa dúvida entre o Lisieiro e o Edenilson, né? Talvez ele não tivesse a dúvida a imprensa que noticiou, né? Com o Lisieiro deixar um time um pouquinho mais contido, né? Adiantando um pouquinho o Johnny voltando para uma função mais à frente, ou manter o Johnny na primeira função, colocando o Edenilson no time, que para mim era o mais correto e o mais certo pro modelo do Mano, né? Então o Mano sempre arma tentando já prevendo a defesa, como que será a defesa. Então ele armou já com o Edenilson para ter essa linha de 4 mais bem formada na hora de defender. O Inter defendendo em 2 linhas de 4. Aí ele tinha o Edenilson, Johnny, Depena e o Wanderson, né, para fazer essa linha de 4. Alan Patrick alemão um pouquinho mais à frente para fazer o Inter sem bola, o Inter defensivo, né? No primeiro tempo o Inter teve um pouquinho de dificuldade porque o Wanderson não estava baixando na linha de 4, o Wanderson não baixava do lado do Depena e do Johnny ali junto com o Edenilson lá para formar essa linha, ficava um pouco mais na frente na linha do Alan Patrick e do Alemão. Então o Botafogo circulava a bola rápido e a bola chegava no lado esquerdo da defesa do Inter, sempre um 2 contra 1 contra o René ali. Passou até um pouquinho de dificuldade para segurar, sorte que o Botafogo também lá não é tão bom assim ofensivamente. O Depena vinha compensar um pouco pro lado, começou a fechar bem ali, e o Inter começou a ter um pouco mais de controle, né? O Botafogo não chegou a ameaçar, né? Mas, repito, tinha essa circulação perto do terço final ali que incomodava um pouco, a bola chegou bastante na nossa área, né? Moledo e Vitão bem nas intervenções, o próprio Kehler, e depois que o Mano começou a acertar um pouco mais isso, o Inter passou a controlar um pouco mais o jogo no primeiro tempo. Ofensivamente o Inter não conseguiu criar muito, porque estava um pouco com as linhas espaçadas, um pouco distante. O Edenilson abriu muito no corredor, fechando a passagem do Busso, e o Busso não conseguia evoluir no primeiro tempo, não conseguia apoiar, e não tinha gente suficiente para chegar no Alemão e no Wanderson. O Wanderson um pouco abaixo ainda, né, sem ritmo, e o Alan Patrick um pouco apagado. Então ofensivamente no primeiro tempo o Inter dependeu muito do Alemão, e o Alemão bem, segurando bola, tentando jogar, mas faltou assim essa chegada com mais força para ele, né. Um pouco antes do intervalo, o Inter conseguiu melhorar um pouquinho, aproximou mais os jogadores, o Edenilson entrou um pouco mais para dentro, perto do Alan Patrick, com o Bustos passando um pouco mais, e aí o Inter começou ali a incomodar um pouco o Botafogo, mas nada demais, nada de criar chance. No segundo tempo, sim, o Inter tem uma melhora mais consistente, mas também ainda não a ponto de criar muita chance, de fazer o goleiro do Botafogo trabalhar. O que melhorou foi um pouco mais a aproximação e o toque de bola. As alterações do Mano também não melhoraram o time tecnicamente e taticamente, no sentido de chegar com mais pressão, o que me deu uma melhora no ímpeto, né? O Tyson entrou mais descansado que o Alan Patrick e entrou bem no jogo, embora se diga, né, que tecnicamente nessa mexida o Inter ganhou, porque o Tyson fez mais que o Alan Patrick no jogo. O Alemão pelo Brian, o Brian é engraçado que fez o gol, mas um pouco participou, digamos assim, né? O gol foi trabalhado, tudo mais, tudo certo, mas ele segue ainda, né, tentando se encontrar na partida. Obviamente que é importante ele fazer o gol, mas o Alemão jogou melhor que ele, digamos assim. Óbvio que na importância do jogo o Brian tem maior por ter feito o gol da vitória, mas se a gente analisar o que fez em campo, o Alemão entregou bastante em campo. E depois entrando no Lisieiro para segurar o resultado, enfim, o Inter defendeu muito bem, o Botafogo não, mesmo depois que o Inter faz o gol, que o Inter baixa as linhas, daí sim para administrar, o Botafogo não criou lá grandes chances. O Inter tinha o contra-ataque no pé do Tyson, que entrou muito bem mesmo, né? E depois mais pro fim ainda, quando entra o Lucas Ramos, quando o Inter baixa de vez as linhas, o Inter optou por não contra-atacar mais, só defendendo o resultado. Importante vitória, importante atuação com maturidade, com controle, né? E o gol bem construído com um padrão Mano, que é os meias pisando na área. Se a gente lembrar os gols do Goiás, o Alan Patrick entrando na área, pisando na área, um gol de cabeça, gol de finalização de dentro da área. E ontem o gol, o Edenilson entrando na área, pisando na área, poderia ter feito o gol, finalizou mascado ali, a bola sobra para o Brian fazer o gol. Então é um padrão Mano aí na parte ofensiva. O Inter não consegue achar tanto espaço assim quanto o time tá bem posicionado,
mas essa chegada tem sido boa. Quando o Inter acerta essa chegada, o Inter consegue construir. Certo, galera? Um abraço aí, até a próxima e vamos no encalço do Palmeiras que pode ser que dê alguma coisa.